Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão me escutando legal? Tá bacana? Tá conseguindo me escutar, gente? Faz um sinalzinho aí de joia se estiver me escutando. Beleza, vamos lá, pessoal. Olha, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pensar que ano passado eu estava lá trabalhando na Superintendência de Inovação do Governo do Estado de Goiás. Então, eu estava como responsável desse evento incrível que aconteceu lá em Goiás e a gente estava com essa tarefa de fazer uma Campus Party maravilhosa. E daí, esse ano, estou aqui com vocês nessa edição do Digital, né, para poder falar um pouquinho sobre esse tema que hoje tem sido muito a minha bandeira, assim, de falando sobre empreendedorismo, mas empreendedorismo de uma forma muito prática, de uma forma muito pé no chão, sabe? Porque acho que hoje em dia a gente está meio perdido assim num discurso muito tóxico assim de empreender, né? Falando sobre como que a gente tem que fazer o que a gente gosta e como se isso fosse um santo graal, assim, de repente as portas vão se abrir só porque a gente conseguiu achar o propósito da nossa vida. E não é bem assim que acontece. Então, deixa eu me apresentar, falar um pouquinho para vocês, né, do porquê que eu estou aqui, como que eu vim parar aqui, né? Então, meu nome é Cristiane Taveira, eu empreendo há uns 20 anos fazendo negócios, né? Comecei como a maioria das pessoas começa um negócio, por um problema de dinheiro. Eu falava assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, estou ganhando pouco dinheiro hoje. E aí eu trabalhava como designer numa agência de propaganda e resolvi abrir a minha própria agência. Eu falei assim, eu vou fazer um negócio porque eu vou me casar agora e eu tenho que ganhar mais do que eu estou ganhando hoje. Então, esse foi minha primeira empresa, assim, como começou mesmo o meu primeiro negócio. E daí, esse negócio começou a andar um pouco de lado. Assim, eu comecei a fazer vários jobs, mas era uma coisa que me dava uma renda legal, ali 3, 4 mil reais por mês, que era mais do que eu ganhava na agência de propaganda, né? E aí, de repente, eu recebi um convite para poder ser sócia franqueada da rede Burger King no Rio Grande do Sul. Né? Eu tinha que me mudar para Porto Alegre, eu moro em Goiânia, e daí eu topei o desafio, assim, tinha que pegar um empréstimo para poder entrar no negócio. E daí eu fui para Porto Alegre para começar esse plano de expansão lá. Então a gente começou com um restaurante, né? A gente não tinha nada, isso em 2006. Nós abrimos o primeiro restaurante em 12 de dezembro de 2006 e a gente vendeu a nossa operação no dia 18 de dezembro de 2017, sendo o maior franqueado do Burger King no Brasil. E o que eu aprendi muito durante essa jornada? A gente vendeu a empresa super bem, né? Depois eu peguei uma grana, comecei a investir em startups, outros negócios, abri outros negócios. Hoje a gente tem usinas hidrelétricas, a gente tem uma empresa de estratégia digital, enfim, são várias iniciativas. Mas o que me chamou muita atenção, assim, quando eu comecei no Burger King, eu comecei a empreender ao lado de empreendedores muito mais experientes que eu, mas muito mais experientes. E eles já tinham uma experiência de sucesso como franqueados de outra empresa. E uma das coisas que eu mais aprendi foi esse negócio do pé no chão. Peraí, antes da gente começar a construir um plano de negócio, vamos fazer uma planilha? Vamos saber se isso dá dinheiro ou se isso não dá dinheiro? Sabe, vamos saber se esse negócio para em pé, vamos saber se as lojas que a gente está pensando em abrir, elas são realmente viáveis, elas pagam a conta, quanto de dinheiro que eu preciso, quanto eu vou faturar, quanto vai sobrar no final do mês, quanto que eu vou gastar de mão de obra, se der algum problema, se eu tiver num cenário ruim, quanto tempo de caixa quanto caixa eu tenho para aguentar durante quantos meses, né? A gente fala hoje no setor de startups de runway, né? Qual que é o tamanho da sua pista, né? Então, isso me ensinou muito a ter esse pé no chão, a saber como empreender fazendo essas escolhas certas, sabe? Montando plano, principalmente planejamento financeiro. E a gente, como empreendedor aqui no Brasil, a gente não aprende a ser, primeiro, empreendedor,
né? Segundo, a gente não aprende educação financeira. Então, muito por isso a gente vê poucos investidores, né? A maior parte do dinheiro do brasileiro está em banco, ele não está em investimentos. E daí o que acontece? A gente se prepara para ser empregado, né? E quando a gente precisa lidar com o dinheiro, e hoje eu também faço mentoria para muitos empreendedores, eles falam assim, Cris, minha maior dificuldade é não saber cobrar, quiçá saber se o meu negócio está dando dinheiro ou não está dando dinheiro. Então, a gente vive um momento onde muita gente fala sobre propósito, né? Muita gente fala como se isso fosse um santo graal, assim, se isso fosse uma receita para fazer o seu negócio decolar. Então, é como se você ficasse em busca aí dessa coisa linda que você quer alcançar, né? Como se você precisasse encontrar a sua missão de vida para, enfim, a ter as portas abertas, ser feliz dentro da sua atividade, mas a gente pensa muito pouco sobre como tornar isso viável, né? Pensa muito pouco como a gente pode ser remunerado em cima dessa atividade, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Então, quando eu estive lá no Burger King, que eu conheci empreendedores muito mais experientes, né? Que eu falei que eles começaram pelas planilhas, né? Um plano de negócio cheinho de planilhas, cheinho de configuração de cenários. Eu comecei a entender, falei assim, meu, eu estava fazendo muita coisa errada, assim, porque quando a gente começa a empreender por necessidade, eu acho que é o caso da maioria das pessoas, né? A gente pensa, precisa de uma grana, precisa de um dinheiro, e a gente se joga nessa empreitada, a gente se preocupa pouco com a matemática do negócio. E eu costumo dizer assim, se o número, se a matemática ela é tão importante, né, por que a gente se preocupa tão pouco em relação a ela? Então, para que serve o propósito, gente, dentro de uma empreitada, assim? E o empreendedorismo, ele não necessariamente tem a ver com CNPJ, né? Quando você está empreendendo, você pode estar empreendendo com recursos de terceiros, você pode estar empreendendo dentro da empresa de alguém, usando esse recurso para fazer um projeto sair do papel, fazer um projeto decolar. E isso, inclusive, é muito legal, porque você começa a exercitar aquilo que você quer, né? Conhecer fornecedor, conhecer cliente, conhecer um monte de gente, para futuramente abrir o seu negócio, se for o caso, né? E daí a gente começa essa parada do empreendedorismo, a gente começa a exaurir esses recursos, tendo uma certeza da onde a gente quer chegar. E a gente não pensa muito nesse planejamento. Então, assim, o propósito, ele serve para você não desistir no meio do caminho, sabe? Quando você começa a empreender, quando você começa a tocar um projeto, você tem tanta consciência de que aquilo é o que você gosta de fazer, que no primeiro obstáculo você fala assim, não, eu quero insistir nisso porque eu acredito, porque eu estou afim, porque eu sei que a minha missão de vida é essa. Então, ele te ajuda muito nessa parada de não desistir daquilo que você quer fazer. E uma outra coisa que esse lance do propósito, ele é importante, é para você não ser um profissional mediano, sabe? Para você entender qual que é a área que você tem uma competência muito legal nessa área, tipo, eu sou 8 numa área X, e, meu, que você seja nota 10, sabe? Eu acho que o que diferencia as pessoas enquanto profissionais, o que diferencia a competência e o valor de cada profissional é o quanto ele é especialista dentro de uma área. Então, ao invés da gente ser pato, né, de você ser pato, fazer tudo mais ou menos, né, nem nada direito, nem voa direito e nem anda direito. Seja nota 10 em uma área. E quando a gente sabe o que a gente gosta, quando a gente se conhece, quando a gente conhece as nossas fortalezas, é muito mais fácil a gente saber exatamente aonde a gente quer chegar, né? É muito mais fácil a gente começar a desenvolver as nossas competências. E é esse o papel do propósito. Agora, o propósito sozinho, ele não paga a conta. Não dentro de uma empresa. Não se você quiser empreender. Não se você quiser executar um projeto, tirar ele do papel e fazer ele acontecer de verdade. Então, o propósito, ele faz com que você continue no processo ciente do que você está construindo, ciente da sua missão de vida,
mas ele também faz com que você se aprofunde dentro de uma matéria, dentro de um conhecimento, dentro de uma coisa específica, assim, para que você não seja nota 8, nota 7, mediano, mas para que você seja nota 10. E é aí que você tem mais chance de se diferenciar no mercado. É aí que você tem mais chance de agregar valor naquilo que você está ofertando. E é muito massa quando isso acontece. Né? Então, quando a gente fala sobre... Primeiro, você tem que fazer o que você gosta. Mas antes, ganhar dinheiro, o que eu quero dizer com isso é que não se preocupe só em se preparar nessa parte técnica, né? Mas se preparar também na parte financeira do negócio. Se você está vendendo o seu conhecimento, como que você vai cobrar? Sabe, tem muita gente com restrição que tem vergonha de cobrar, vergonha de passar um orçamento, isso é muito comum. Mas, meu, se valoriza, assim, valoriza o seu conhecimento, sabe? Valoriza o que você tem na mesa, quanto de conhecimento você já foi atrás, para poder começar a se desprender dessas amarras que você tem. E depois de fazer isso, né, a gente tem que pensar, tá bom, agora eu quero empreender, eu quero pegar essa minha ideia e fazer ela acontecer. Tá bom, como é que você se programou para fazer isso? Né, você consegue pegar um financiamento, você consegue apresentar isso para investidor? Porque para você começar uma coisa do zero, para você começar um negócio completamente sem grana, meu, se for na área de produto, né, eu já investi em hardware, por exemplo, em tecnologia na área de hardware, é muito difícil você começar sem grana. Eu queimei dinheiro nesse projeto porque eu estava numa curva de aprendizado muito grande, né? Isso acontece, mas o que eu aprendi, assim, que quando a gente tem o dinheiro para fazer, a gente sai fazendo e é pouco criativo. Então, no começo, você tem que começar a pensar nos recursos que você tem na mão e como você pode se preparar para fazer isso acontecer. Porque a gente vai precisar de dinheiro. A gente vai muito precisar de grana, sabe? Principalmente na área tecnológica. Ou não, eu tenho uma ideia e eu vou apresentar para um investidor. Beleza, mas hoje investidor não aporta mais em PowerPoint. Investidor não quer saber mais do desenho bonito que você fez. Ele quer saber da planilha, ele quer saber do resultado. Isso está gerando resultado, está gerando impacto ou não está gerando impacto? Então, é isso que as pessoas estão atrás, é isso que os investidores estão atrás. Então, não se preocupe só com a questão do propósito, não se preocupe só com a questão do, eu quero fazer uma coisa porque eu amo fazer isso. Cara, você tem que se preocupar se isso para em pé ou se não para em pé. E ela vai parar em pé no momento em que você tiver uma estrutura financeira, uma estrutura de grana mesmo. Sobrou dinheiro no final do mês, aí você consegue pagar funcionário, aí você consegue crescer, você consegue encontrar as receitas desse crescimento. Mas se você não se preocupa com a parte do dinheiro, você vai ficar para trás. Sabe? E aí a gente entra num padrão de escassez de dinheiro e a gente não sabe por que isso acontece. Então, assim, pessoal, é muito legal a gente fazer o que a gente gosta, mas a gente tem que pensar em como deixar isso em pé, sabe? Como deixar esse sonho bem estruturado, porque senão a chance desse sonho virar um pesadelo é muito grande. Assim, isso é enorme. E o que mais? Eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês. Quando eu estava lá no Burger King, em 2011, mais ou menos, a gente estava passando por uma situação em que eu estava com 6 lojas operando abaixo do ponto de equilíbrio. Né? Eram 6 lojas que estavam tendo prejuízo. Ponto de equilíbrio é aquele ponto onde acima dele eu tenho lucro, abaixo dele eu tenho prejuízo, e nesse ponto eu empato as minhas contas, eu não tenho nem lucro e prejuízo. Então, a gente estava nessa situação onde 6 restaurantes estavam abaixo do ponto de equilíbrio, e a gente começou a pensar, o que eu vou fazer agora para fazer esse negócio performar? Como que a gente vai poder sair dessa situação? E quando a gente está dentro de uma empresa,
a gente tem que entender o seguinte: todo resultado que a gente tem, ele é um balanço entre a nossa capacidade de gerar receita e a nossa capacidade de estruturar os nossos custos, de reduzir os nossos gastos. E daí, quando isso aconteceu, eu falei assim: beleza, a gente precisa aumentar a nossa receita. O que a gente está fazendo de errado? Né? Vamos pedir ajuda para quem está fazendo isso direito? E daí a gente foi para o Rio de Janeiro. Peguei um avião, liguei para o Nelson antes, né? Liguei para o Nelson, falei assim: Nelson, eu quero aprender com vocês. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aí de diferente, que vocês estão tendo um resultado muito legal aí na parte de vendas. E aí a gente foi para lá. Eu trabalhava com fast food, né? E o que eu descobri lá é que a gente tinha que ser fast. Poxa, Cris, mas isso é óbvio, assim, você tem que ser rápido, né, na operação. Só que às vezes a gente não faz nem o óbvio, porque a gente está pensando tanto na sacada, sabe? Tanto, putz, ele está fazendo alguma coisa de diferente que eu não estou enxergando, e a gente fica pensando além, 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 e não faz o básico direito. E eu falei assim: tá bom, eu entendi. Você está com operação rápida, galera muito treinada, e quanto mais rápido a gente era, mais a gente conseguia zerar as filas, né? Mais a gente conseguia faturar. E daí eu falei com o pessoal do Burger King Brasil, liguei para o Yuri Miranda, que é o CEO do Burger King, falei: Yuri, eu estou precisando de ajuda para redução de custo. Eu sei que vocês são muito bons nisso. Você pode me receber? Ele falou assim: vem para cá, Cris. Aí peguei o avião, fui para São Paulo, né? Ele deixou, na verdade, o diretor de gestão da Burger King Brasil por nossa conta, assim, foi maravilhoso. E ele explicou tudo que eles faziam, assim, para fazer gestão de custo, gestão de gasto. E daí a gente voltou para Porto Alegre. Eu digo eu e o Hugo, né, que era meu sócio, meu marido também. E a gente falou assim: agora a gente vai internalizar essas informações, a gente vai filtrar essas informações para ver o que faz sentido e o que não faz sentido para a gente. E daí a gente começou a operar junto com as pessoas, sabe? Barriga no balcão. Os negócios não acontecem no ar-condicionado. Os negócios, eles acontecem no balcão. Por isso que eu gosto de desconstruir essa coisa do empreendedorismo, do glamour, né? Acho que tem muita gente hoje entrando no empreendedorismo porque não consegue entregar resultado e fala assim: eu sou empreendedor, eu sou empreendedora, como se isso fosse uma capa de uma imunidade, assim, contra os resultados. Mas, a gente entrou na operação, a gente começou a trabalhar com barriga no balcão mesmo, servindo o cliente, fazendo sanduíche, construindo junto com a equipe, porque a gente precisava entender se a informação que a gente tinha captado, que a gente tinha capturado, ela poderia ser ajustada e de que forma ela poderia ser ajustada para o time que a gente tinha, né? Eram culturas diferentes. E aí uma coisa muito muito massa mudou, assim. Eu acho que esse foi, tenho certeza que esse foi o grande game changer, assim, do nosso negócio, porque a gente começou a enxergar os números do negócio com muita propriedade. E mais do que isso, a gente começou a mudar o nosso mindset enquanto líder, enquanto gestor, para falar assim: resultado é importante. E se você está nesse negócio, você também precisa compartilhar dessa cultura de resultado que a gente quer empregar agora. Então, a gente começou a estabelecer meta, a gente começou a estabelecer diretriz para toda a equipe, e a partir dessas diretrizes, a partir dessas metas, a gente começou a cobrar o desempenho dessas pessoas. É muito comum um líder chegar para você: eu quero que você me entregue tal coisa. Ele te dá uma meta no primeiro dia do mês e ele vai te cobrar essa meta no último dia do mês. Como é que isso tem chance de dar certo? Então, quando você se compromete, quando você começa a entender os números, começa a entender que o resultado, ele deriva de vários indicadores que estão ali dentro da operação, misturados nessa operação, é muito massa você conseguir identificar esses indicadores e começar a traçar metas para cada um deles e cobrar da equipe o desempenho em cima desses indicadores. Então, empreender, pessoal, é muito menos sobre... Aliás, não vou dizer que é muito menos sobre isso. Eu acho que são as duas coisas, sabe? Eu ia falar que é muito menos sobre o produto que você entrega. O produto é muito importante, sim, porque quando você enxerga uma oportunidade, quando você constrói um produto legal
para um cliente, que ele se conecta com você, que ele se relaciona com você, isso é incrível, mas não adianta você ter só esse produto incrível se você não tem esse outro lado de domínio dos números. Ai, Cris, mas isso é muito difícil de fazer porque eu não tenho essa competência, eu não gosto de planilha, eu não tenho essa habilidade. Pois é por isso que quando você vai começar um projeto, quando você vai começar a empreender, você precisa buscar pessoas com competências complementares à sua. No momento que você tem pessoas, você não tem que empreender com a sua melhor amiga, ou com o seu melhor amigo, ou com uma pessoa que você gosta. Você tem que falar o seguinte, beleza, a minha deficiência é número, eu sei que isso é importante para o negócio, então eu preciso de uma pessoa com competência em números, uma pessoa analítica que consiga me trazer isso para tomada de decisão. Então, isso é super, hiper, mega importante. Então, quando a gente começou a entender isso e o nosso mindset começou a mudar na relação assim, eu não quero saber de desculpa, sabe? Teve uma época no nosso negócio que a minha sala, e era uma sala pequenininha, em cima do restaurante lá do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, vira e mexe, a gente tinha algum problema, sentava um colaborador lá para poder chorar as mágoas, né? Falar de estava com problema, tinha faltado por causa disso, faltado por causa daquilo e tal, que estava com problema. Chegou num momento que eu falei assim, cara, se eu continuar absorvendo essa energia, eu, como líder, não consigo direcionar a equipe. Então, chegou num momento que a gente falou assim: caraca, vamos parar com isso? Complacência zero, sabe? Não me interessa, da porta para fora, não me interessa, assim, os problemas que você está vivendo, tal. Como que eu posso ajudar? Como que a gente pode entender, mas eu quero que você compartilhe dos meus problemas também. E o meu problema hoje é que eu preciso ter dinheiro no final do mês para poder pagar a sua conta, para poder pagar o seu salário, para poder ajudar a sua família lá na ponta. E se você não entregar essa meta, você não vai estar ajudando a construir essa estrutura que eu preciso, a fazer sobrar o dinheiro no final do mês. E aí? Sabe? Então, a gente começou a inverter um pouco o jogo. O que mudou no começo, quando a gente foi lá para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo, foi que a minha cabeça e do Hugo mudou na relação de cultura, em relação a esse lance de cultura de resultado. Então, reunião começou a ser pautada por meta. Reunião era pautada por indicador. Meu, a sua meta era uma venda de X reais lá por mês. Por que não aconteceu? E aí a gente tinha uma outra coisinha chamada FCA, que era fator, causa e ação. Né? E aí o fator era o que aconteceu, que você não conseguiu bater a meta, por que isso aconteceu e o que você vai fazer para o próximo mês isso não acontecer de novo. E se ela não batesse a meta no mês seguinte, ela já sabia que ela estava assim, meu, eu vou precisar bater no terceiro mês, senão eu estou fora. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas isso é muita frieza. Assim, cara, é quando você começa a sair do né, do módulo empreendedor para se assumir como empresário, para se assumir como empresária. É quando você começa a olhar para os números de uma forma tão se apropriar desses números para falar assim, meu, é isso que a gente precisa para poder levar o nosso negócio, para fazer as coisas decolarem. Se eu não tiver isso, aí vai ficar muito difícil da gente conseguir seguir em frente. Então, esse lance de se preocupar com dinheiro é nesse nível que eu estou falando, pessoal. Não quer dizer, eu adorava estar naquela posição. Eu gostava de, não todos os dias, porque tinha dia que tinha um monte de problema. Imagina, a gente chegou a ter 2.000 funcionários, tudo que você puder imaginar de problema trabalhista com gente, nós tivemos. Então, nem todos os dias eram incríveis, muito pelo contrário, a gente tinha problema todos os dias. Todos os dias a gente tinha problema, mas a gente aprendia a lidar com esses problemas. E essa competência, essa capacidade de resolver problemas, ela é um superpoder, principalmente quando você começa a observar novas oportunidades, tendência de futuro, novos mercados, é o que está rolando lá pela frente. Quando você quer um trabalho numa companhia que te desafia. Então, essa capacidade de resolução de problemas, ela vai te levar para um outro nível, sabe? Mas, assim, você gostar daquilo que você faz com que você continue no negócio. Então, todos os dias a gente falava como que eu posso fazer melhor,
o que eu estou fazendo de errado, como que eu posso melhorar, como que eu posso ser nota 10, como que eu posso ser o melhor franqueado do Brasil. E a gente saiu de uma posição, assim, antes de pedir essa ajuda, a gente era quase que o patinho feio, assim, do grupo. A gente tinha resultados muito ruins, a gente chegava para a reunião de resultado morrendo de vergonha, cheio de desculpas, né, para dar nessas reuniões. E daí, quando a gente mudou a chave, quando a gente entendeu, poxa, a responsabilidade é minha, né? Não é a culpa de fulano, ciclano, beltrano. Se essa equipe está lá, é porque eu coloquei essa equipe lá. E eu sou responsável pelos resultados que essa equipe gera. Então, eu, como líder, se a equipe não está dando resultado, tchau e benção, sabe? Eu não posso manter essa equipe porque é o meu dinheiro, sabe? É o meu sonho, é o meu trabalho, é a minha energia, é o meu esforço que está ali também. Então, o empreendedorismo, ele não tem, pelo menos na minha visão, não é uma coisa romântica, assim, que você encontra o seu propósito, começa a trabalhar e um monte de gente fala assim para você, beleza, enquanto você começar a trabalhar entendendo o seu propósito, o dinheiro é consequência, o dinheiro ele vem depois, vem nada, porque assim, se você não se preocupa com o dinheiro no começo, e ele não chega, ou você não tem uma condição de aguentar esse caixa, olha o que o Covid está ensinando para a gente. Quantas e quantas pessoas fecharam, quebraram porque não tinha reserva, porque não tinha caixa. Então, essa pandemia, e geralmente as crises fazem isso, elas só evidenciam o tamanho do problema. Elas evidenciam e tiram a sujeira debaixo do tapete para falar assim: meu, a sua gestão já estava ruim, você não estava conseguindo olhar para os números da forma que deveria. No momento que isso acontece, você começa a desconstruir todo o castelinho que você construiu, sabe, de sonhos. E assim, eu comecei empreendendo por necessidade de grana mesmo, foi uma agência de propaganda, falei para vocês, e eu aprendi isso ralando, aprendi isso com a cara a tapa, colocando, apanhando, assim, muitas vezes as coisas não davam certo, lojas com prejuízo, lojas que pagavam a conta dessas lojas com prejuízo, e o que mudou foi o nosso mindset para falar assim, caramba, eu preciso fazer isso mudar e eu preciso fazer isso acontecer, né? Beleza, pessoal, tem que começar o fechamento aqui. Tem espaço para pergunta? Eu queria responder pergunta. Acho que era essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Desse empreendedorismo raiz mesmo, de não ter esse mimimi, sabe? Pense no dinheiro sempre que você estiver construindo qualquer coisa, tá bom? Quero deixar o meu contato aí, @cristaveira, tá? No Instagram, se quiserem me mandar mensagem, estou à disposição de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela oportunidade, muito feliz aí com a Campus Party Digital. Baita orgulho mesmo, tá bom? Beijo e até mais.